É inacreditável a má vontade de vários ouvintes recusando uma expansão criativa, artística, musical de um artista. E isso fica nítido quando a gente vai falar sobre o Teto. O Teto estourou e ficou muito conhecido em 2019 e 2020 por conta das prévias de suas músicas. Ele era muito estourado e não tinha uma música lançada. E todo mundo pedia para ele fazer os lançamentos das prévias. Então, a primeira música oficial da carreira do Teto foi M4, feat com Matuê, lançado lá em 2021. E desde a sua estreia oficial, o Teto sempre foi um dos melhores nomes do trap nacional. Teto ficou conhecido como o cara do trap. Em 2023, o Teto lança a música Minha Vida é um Filme, uma música completamente diferente de tudo que o Teto havia lançado até então. Outra música no estilo muito diferente foi lançado depois por Teto, Mais um Voo. São duas músicas com elementos musicais totalmente diferentes do trap. E aí começavam os primeiros sinais dessa mudança que o Teto já estava avisando pra gente. Teto começou a trabalhar suas músicas com afrobeat e reggaeton, e ainda misturando com trap e rap, mostrando ser um artista muito versátil. E desde exatamente essa época o Teto vem recebendo muito hate, por ter basicamente expandido a sua capacidade musical, artística e criativa. Saudades do Teto antigo. Essa é uma das frases que eu mais odeio na minha vida. E no primeiro álbum da carreira do Teto, intitulado de Maior que o Tempo, Teto reflete e responde um pouquinho sobre essa situação. E eu vou comentar tudo sobre o novo álbum do Teto e esse assunto logo depois da vinheta. O Teto antigo não existe mais, rapaziada. Esse personagem que vive na cabeça de muitas pessoas, ele simplesmente não existe mais. E vocês têm que superar isso, pô. Enfim, tudo começa que a gente tá nessa expectativa do novo álbum do Teto há bastante tempo. Até que começou aquele marketing totalmente estranho dele. E chegamos nessa última semana com o primeiro passo, que foi o lançamento de Yes or No, a primeira música do álbum. E a faixa chegou com um dos melhores videoclipes lançados pela 30 pra 1, dirigido pelo Rafael Carmo. É uma música relativamente muito boa. A lírica deixa a desejar, mas o musical instrumental é muito bom. E na quinta-feira, dia 27 de março, o Teto lança oficialmente o seu álbum. Ele começa de uma maneira muito polêmica, que muita gente criticou ali logo de cara por não estar entendendo. Ele lançou a primeira parte do álbum e muita gente achou, porra, ele tá lançando mais um EP, o que tá acontecendo? Ele não fez esse marketing à toa, ele não criou essa expectativa na gente à toa, não é possível. Calma, gente, calma, calabreso, ele tava lançando apenas a primeira parte. Eu acho que não passou nem 2 horas depois e o Teto já havia lançado a segunda parte do álbum. E agora sim nós temos o primeiro disco da carreira do Teto. Maior que o Tempo, o primeiro álbum de carreira do Teto, chegou com 11 faixas em 2 discos diferentes, 2 partes diferentes. E com apenas 2 feats, do Will e do Matuê. Maior que o Tempo é tudo aquilo que não se limita ao agora, que não pertence a um único momento, mas ecoa além dele. Essa é uma das primeiras frases do álbum e resume muito bem o que o Teto quer passar pra gente. Você não pode virar pro cara e falar você é cantor de trapper, você é rapper. E se muita gente intitulou o Teto como trapper e insiste e martela ele em todos os lançamentos pedindo para que volte ao trap, isso é problema do ouvinte, do fã. O Teto quer ser mais do que uma caixinha, uma definição. O Teto quer ser um artista, mergulhar de cabeça na música e experimentar tudo que ele quiser. Se ele quer fazer uma música de afrobeat, ele vai lá e faz. E como eu disse, sendo muito sincero, o Teto que acabou de lançar o álbum é muito mais completo, é muito melhor que o Teto antigo das prévias. Muito mais artístico, muito mais músico, muito mais versátil, muito melhor que o Teto antigo. O Teto trata esse álbum como ele realmente é, um álbum de estreia, é a estreia do Teto. E nesse álbum de estreia ele mostra o melhor que ele pode ser. Com isso ele mostra um pouquinho de cada, um pouquinho de trap, rap, um pouquinho de afrobeat, um pouquinho de reggaeton, um pouquinho de música romântica, um pouquinho de reflexão, um pouquinho de cada coisa. A primeira parte do álbum, disco 1, nós temos os resquícios do trap, com alguns instrumentos adicionais, mas a principal é o trap. Eu sei que pode não lembrar muito, mas a gente tem muita base de trap e rap ali ainda. Mas na segunda parte, no disco 2, nós temos a apresentação dessa expansão criativa e artística do Teto. É notória a presença de vocais diferentes, instrumentos novos, temos músicas leves de escutar, como se a gente estivesse num churrasco
tranquilaço, em casa, relaxado, sabe? São músicas muito boas de se escutar. Traz um ânimo pra gente, traz uma paz. E é impressionante como a parte instrumental desse álbum rouba os holofotes completamente pra ela. O Teto, na minha opinião, deixou a desejar liricamente nas faixas, mas isso pouco importa quando o instrumental rouba os holofotes completamente pra ela. Quando a gente escuta a música e fala, meu Deus, que instrumento perfeito, e é muito bom quando a gente sente isso. Confesso que eu tenho muito mais interesse por esse estilo de música do Teto do que do trap. Eu acho que o Teto combina mais com esse estilo de música do que com trap. Músicas que falam de amor, de reflexões, temas leves, e assim as faixas dançam perfeitamente. Uma lírica leve, apesar de vazia, mas um instrumental perfeito. A presença dos corais e os instrumentos de fundo deixam esse álbum lindo. Um álbum muito bem produzido, faixa por faixa. Esse álbum de estreia do Teto é muito acima dos 2 EPs que ele lançou ao longo da carreira, Prévias.zip e Tempo.zip. Maior que o Tempo foi a estreia ou a apresentação do que o Teto vai lançar a partir de agora. Nós podemos aguardar lançamentos de trap e rap, mas nós também podemos aguardar lançamentos de afrobeat, de reggaeton, do que o Teto quiser. Não apenas colocar ele em uma caixinha, buscando novos sons, musicalidades, melodias, instrumentos. Esse é o novo Teto. E para agregar ainda mais no conhecimento desse vídeo, eu quero chamar meu irmão Daniels para comentar um pouquinho sobre esse álbum, para dar as opiniões dele sobre os discos, enfim. Fica com você, meu irmão. Seja muito bem-vindo ao canal. Salve, João! Então, para mim, esse novo álbum do Teto, esse álbum de estreia, marca a sonoridade que o Teto vai buscar a partir de agora. Lembrando, o Teto começou cantando trap, mas já faz um tempo que o Teto mostra que não gosta só dessa sonoridade caótica que tem no trap, sim cantando músicas um pouco mais calma. Exemplo, A Minha Vida é um Filme, que é um afrobeat, e também a música Mais um Voo, que também é uma música que tem um flow ali puxado bastante pro R&B. E nesse álbum ficou uma dúvida, uma questão: o Teto ele vai cantar trap igual antes? Ou ele vai fazer mais um pouco essa sonoridade que ele já mostra que tem interesse de fazer já faz um tempo? Então eu entendo esse álbum de estreia como de fato um álbum de estreia. O Teto era um artista que estava se descobrindo e meio que ele se descobriu, e é isso que ele quer fazer, quer seguir fazendo por enquanto. Ele pode mudar mais pra frente. E um detalhe importante que vocês têm que notar nesse álbum é que esse álbum é dividido em 2 discos. Então as 5 primeiras músicas são um disco e as outras 6 são outro disco, e eu senti uma diferença em cada disco. O primeiro disco parece que ele acena bastante pro trap, então vai ter algumas músicas ali que vai ter um flow de trap, porém não vai ser aquele trap, mas sim, tem uma sonoridade de trap ali. Porém, as outras 6 músicas do segundo disco, ele já descamba muito mais pro R&B e já puxa muito mais para esse lado melódico, algumas vezes reflexivo e algumas vezes romântico. E sinceramente, dividindo aqui as partes, eu curti muito mais o disco 2. O disco 2 ele mexe bastante com as sonoridades, né? Então a produção musical, o instrumental, eu nem sei se eu posso chamar isso de beat, mas cada instrumental é genialmente diferente, porém sonoramente todas as faixas juntas faz sentido. Então não é aquela mistura que fala é experimental, porém cada som parece que é uma coisa diferente, nem parece que faz parte do mesmo álbum. E eu fui olhar quem eram os produtores do álbum e eu percebi que o Dracois ele tá em todas as faixas, junto a ele sempre tem ali algum produtor convidado. Então as músicas ficam harmônicas, elas todas juntas, porém eu creio que esse convidado ajuda a dar um toque especial, alguma coisa um pouco diferente. E outra coisa que ficou incrível nesse álbum e me marcou bastante quando eu tava ouvindo é o coral que está presente em algumas músicas ali, principalmente no segundo disco. Exemplo, a música aqui Prevendo a Jogada, que vem um coral acompanhando ele, porém quando chega no refrão o coral brilha, e brilha muito, de uma maneira incrível. E outra música que também tem participação do coral é a música Grécia, inclusive é a música que eu mais gostei do álbum, porque logo no comecinho o beat, a sonoridade ali, o instrumental me faz lembrar muito o Michael Jackson. Uma das coisas que eu senti um pouco de falta no álbum, mas é uma mínima falta, é algumas profundidades um pouco mais na letra. Então tipo assim, a produção musical é extremamente incrível, mas tem algumas letras que o coral vem, o coral é incrível, toda instrumental é incrível,
porém o Teto ali está cantando coisas um pouco mais normais e comuns. Então, por mais que eu não tenha gostado da primeira parte do álbum, do primeiro disco, o saldo final ficou extremamente positivo. É um álbum extremamente bom. Eu vou usar ele ali para ouvir quando eu estiver fazendo coisas calma. Quando eu estiver relaxando, pensando, talvez lavando uma louça ali, porque nem sempre eu quero ouvir trap batido no meu ouvido. Algumas vezes eu estou indo ali pegar um trem, um metrô, um Uber, eu quero ouvir uma parada calma, e eu acho que esse álbum é perfeito para isso. Inclusive, eu acredito que muitos fãs do Teto nunca foi colocado nessa sonoridade. Não é igual eu, por exemplo, que tenho o costume já de ouvir algumas músicas R&B. Então vai ser muito legal ver esse pessoal que é um pouco mais novo se confrontar com essa sonoridade que para eles vai ser nova. Espero que eles gostem e busquem mais de artistas assim, porque isso é extremamente incrível. Eu vou pegar uma frase do Daniels que define muito bem. O saldo desse álbum foi muito positivo. Essas músicas vão envelhecer muito bem. É um álbum realmente muito bom e muito bonito. E eu tô muito ansioso pra ver os novos projetos do Teto. Seja no trap, seja no rap, seja no afrobeat, seja no reggaeton, seja no funk. Sempre é válida a expansão criativa, sair de um ponto e ir pra outro. Maior que o tempo chega pra apresentar um novo Teto pra gente. E eu curti muito isso. E você, o que você achou do primeiro álbum de carreira do Teto? Comenta aqui a sua opinião sobre o conceito, sobre as músicas, o que você achou do álbum. É sempre bom a gente interagir nos comentários, pô, deixa a sua opinião. Se você achou muito ruim, escreve aí por que você achou muito ruim. E se inscreva aqui no canal para você fortalecer o nosso trabalho e não perder nenhuma resenha, nenhuma análise sobre os projetos da cena do trap e do rap. Beijo no coração de todos vocês, fé no corre e foco na missão. Tamo junto.